Você já percebeu que as pessoas que mais falam que vão ficar ricas, normalmente são as que continuam no mesmo lugar? Enquanto isso, existe um outro tipo de pessoa que quase ninguém percebe, quase ninguém vê, quase ninguém aplaude. Mas, de repente, alguns anos depois, essa pessoa está financeiramente livre, tranquila, vivendo uma vida que muitos sonham, mas poucos conseguem. A pergunta é, o que essas pessoas fazem de diferente? A resposta é simples, mas quase ninguém tem disciplina para aceitar. Elas trabalham em silêncio. Hoje, nós vivemos em uma geração onde todo mundo quer mostrar, postar, provar, aparecer, parecer bem-sucedido antes de realmente ser. As redes sociais criaram uma ilusão perigosa, a ilusão de que riqueza é aparência. Carro alugado, viagem parcelada, roupa cara no cartão, restaurante para tirar foto e uma vida inteira construída para parecer rica. Mas não para ser rica. E enquanto muitos estão preocupados em mostrar uma vida que não têm, poucos estão em casa estudando, trabalhando, economizando, investindo e construindo uma vida que ninguém vê ainda. Existe uma diferença muito grande entre quem quer aplausos e quem quer liberdade. Quem quer aplausos, mostra. Quem quer liberdade, trabalha. Quem quer aplausos, fala dos planos. Quem quer liberdade, executa os planos. Quem quer aplausos, vive para impressionar os outros. Quem quer liberdade, vive para construir algo que ninguém pode tirar. E é exatamente aqui que entra uma ideia muito forte que aparece tanto na psicologia do sucesso quanto no estoicismo. O barulho é inimigo do foco. Quando você fala demais sobre o que vai fazer, você recebe opinião demais, crítica demais, energia negativa demais e pior, o seu cérebro começa a sentir uma falsa sensação de progresso. Você fala que vai abrir um negócio, fala que vai investir, fala que vai mudar de vida, fala que vai enriquecer. E só de falar, você já sente como se estivesse no caminho, como se estivesse fazendo alguma coisa, como se estivesse evoluindo. Mas a verdade é que falar não muda a sua vida. O que muda a sua vida é aquilo que você faz todos os dias, principalmente quando ninguém está vendo. E é por isso que as pessoas que mais crescem financeiramente são, muitas vezes, as mais silenciosas. Elas não precisam anunciar o próximo passo. Elas não precisam provar nada para ninguém. Elas não precisam mostrar que estão vencendo. Elas estão ocupadas demais construindo. Enquanto muitos estão gastando energia tentando parecer ricos, alguns estão gastando energia aprendendo a investir, aprendendo a ganhar mais, aprendendo a controlar a própria mente, aprendendo a viver abaixo do padrão, aprendendo a ter disciplina, que é a palavra que quase ninguém gosta, mas é a palavra que muda qualquer vida financeira. O problema é que trabalhar em silêncio não é bonito, não dá like, não dá aplauso, não dá reconhecimento imediato. Trabalhar em silêncio é acordar cedo e ninguém ver. É estudar e ninguém bater palma. É economizar e ninguém achar incrível. É recusar coisas hoje que todo mundo aceita, para ter uma vida amanhã que quase ninguém vai ter. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. E é exatamente aqui que começa a diferença entre quem só sonha em enriquecer e quem realmente enriquece. E para entender isso, você precisa primeiro entender uma coisa que quase ninguém fala sobre contar seus planos para os outros. E é isso que muda completamente o jogo. Porque a verdade é que quase todo mundo, em algum momento da vida, já contou um plano cheio de empolgação, cheio de esperança, cheio de vontade de mudar de vida. E em poucos minutos ouviu alguém dizer: "Isso não dá dinheiro, isso é difícil, isso não é para você, alguém já tentou e não deu certo." E às vezes não foi nem por maldade, às vezes foi só a limitação da outra pessoa falando. Só que um comentário desses, quando a gente ainda está começando, pode matar uma ideia que poderia mudar uma vida inteira. É por isso que muitas pessoas que vencem aprendem uma coisa muito cedo. Nem todo mundo precisa saber o que você está construindo. Nem todo mundo precisa entender o seu plano. Nem todo mundo precisa ver o seu progresso. Algumas das maiores vitórias da sua vida vão acontecer em silêncio, longe dos olhos, longe das opiniões e longe da energia de quem não acredita em você.
E se isso que eu estou falando faz sentido para você, se em algum momento você já sentiu que fala demais dos seus planos e executa de menos, ou que às vezes mostra demais e constrói de menos, então já deixa sua curtida nesse vídeo, porque isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Pessoas que talvez estejam desanimadas, perdidas ou achando que estão atrasadas na vida, quando na verdade só estão barulhentas demais e focadas de menos. E eu também quero que você comente aqui embaixo uma frase simples, mas muito forte. Eu vou trabalhar em silêncio. Quando você escreve isso, você está assumindo um compromisso, não comigo, mas com você mesmo. E se você gosta de temas como mentalidade, dinheiro, disciplina, estoicismo, liberdade financeira e construção de riqueza no longo prazo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala de dinheiro rápido, a gente fala de mudança de mentalidade, de comportamento, de hábitos e das decisões silenciosas que realmente fazem alguém enriquecer com o tempo. Porque enriquecer quase nunca é um evento barulhento, é um processo silencioso. E a partir de agora, você precisa entender por que contar seus planos pode estar atrasando a sua vida mais do que te ajudando. E isso tem uma explicação psicológica que quase ninguém comenta, mas que muda completamente a forma como você trabalha, pensa e constrói a sua vida. A maioria das pessoas acredita que para enriquecer é preciso fazer algo grandioso, algo visível, algo que todo mundo veja, admire e reconheça. Parece que, hoje em dia, se ninguém estiver vendo, então não vale a pena. Se ninguém estiver curtindo, comentando, elogiando, parece que não tem valor. Só que é exatamente aqui que existe uma das maiores mentiras sobre dinheiro, riqueza e liberdade financeira. A grande verdade, que quase ninguém aceita no começo, é que enriquecer é, na maioria das vezes, um processo silencioso, repetitivo e muitas vezes até solitário. Pensa comigo, quando você vê alguém comprando um carro caro, viajando, morando bem, postando fotos bonitas, você está vendo o resultado. Você não está vendo os anos em que essa pessoa acordou cedo, trabalhou quando não queria, estudou quando ninguém mandou, economizou quando todo mundo estava gastando, investiu quando ninguém nem entendia o que era investimento. Pensa comigo, quando você vê alguém comprando um carro caro, viajando, morando bem, postando fotos bonitas, você está vendo o resultado. Você não está vendo os anos em que essa pessoa acordou cedo, trabalhou quando não queria, estudou quando ninguém mandou, economizou quando todo mundo estava gastando, investiu quando ninguém nem entendia o que era investimento. A grande verdade, que quase ninguém aceita no começo, é que enriquecer é, na maioria das vezes, um processo silencioso, repetitivo e muitas vezes até solitário. Pensa comigo, quando você vê alguém comprando um carro caro, viajando, morando bem, postando fotos bonitas, você está vendo o resultado. Você não está vendo os anos em que essa pessoa acordou cedo, trabalhou quando não queria, estudou quando ninguém mandou, economizou quando todo mundo estava gastando, investiu quando ninguém nem entendia o que era investimento. As pessoas veem o palco, mas não veem os bastidores. E o que constrói a riqueza não é o palco, são os bastidores. Só que os bastidores são silenciosos, ninguém aplaude os bastidores. Existe uma coisa muito interessante sobre dinheiro e mentalidade. Quem está muito preocupado em mostrar, normalmente não está preocupado em construir. E quem está muito preocupado em construir, normalmente não tem tempo, nem energia, nem interesse em mostrar. Isso é uma diferença de mentalidade muito forte. É a mentalidade de quem quer parecer rico contra a mentalidade de quem quer ser rico. E essas duas mentalidades levam para caminhos completamente diferentes ao longo dos anos. A pessoa que quer parecer rica toma decisões pensando no agora. O que vão pensar de mim, como eu vou parecer, como eu vou ser visto, como eu posso impressionar. Já a pessoa que quer ser rica toma decisões pensando no futuro. Isso vai me deixar mais livre. Isso vai me deixar mais inteligente financeiramente. Isso vai me aproximar da liberdade financeira. Isso vai me dar mais opções de vida daqui a 5, 10, 15 anos. Percebe como uma vive para a imagem e a outra vive para a liberdade?
E liberdade financeira não faz barulho no começo. Liberdade financeira começa com escolhas que, muitas vezes, ninguém entende. É recusar coisas que todo mundo aceita. É viver abaixo do padrão quando você poderia viver acima. É guardar dinheiro quando todo mundo está gastando. É estudar sobre dinheiro, investimentos, mentalidade e disciplina, enquanto muita gente está só se distraindo. É trabalhar em você mesmo quando ninguém está olhando. E essa parte é muito importante. A fase em que ninguém está olhando é a fase que decide a sua vida. A fase silenciosa é a fase mais importante de todas. O problema é que quase ninguém tem paciência para a fase silenciosa. As pessoas querem resultado rápido, dinheiro rápido, reconhecimento rápido. Elas querem pular a parte chata, a parte difícil, a parte repetitiva, a parte silenciosa. Só que é justamente essa parte que constrói a mentalidade certa, os hábitos certos e a disciplina certa. E sem disciplina não existe riqueza. Pode até existir dinheiro rápido, mas riqueza de verdade, liberdade de verdade, tranquilidade de verdade, isso só vem com mentalidade e comportamento, não vem com sorte. E aqui entra uma coisa que muda o jogo para muita gente. Enriquecer tem muito mais a ver com comportamento do que com dinheiro. Tem gente que ganha pouco e enriquece. Tem gente que ganha muito e continua pobre. E a diferença quase nunca está no salário, está na mentalidade, está nos hábitos, está na forma como a pessoa pensa, decide, gasta, investe e vive. Riqueza é muito mais sobre como você vive do que sobre quanto você ganha. Essa é uma verdade que pouca gente fala, mas quando você entende isso, você começa a perceber que enriquecer é muito mais um jogo interno do que um jogo externo. E o jogo interno é silencioso. Ninguém vê quando você decide não comprar algo. Ninguém vê quando você decide estudar em vez de assistir alguma coisa. Ninguém vê quando você decide investir em vez de gastar. Ninguém vê quando você decide trabalhar mais uma hora, aprender mais uma coisa, melhorar um pouco mais. Mas essas pequenas decisões silenciosas, repetidas por anos, são exatamente o que separa quem vive a vida inteira preocupado com dinheiro de quem chega em um ponto da vida em que o dinheiro deixa de ser uma preocupação. Só que existe um erro que muitas pessoas cometem logo no começo da jornada. Um erro que parece pequeno, parece inocente, parece até normal, mas que tem um impacto gigantesco na vida financeira, na disciplina e na velocidade com que a pessoa cresce. É um erro que tem a ver com falar, com contar, com mostrar, com dividir planos antes da hora. E a maioria das pessoas não faz ideia do quanto isso pode estar atrasando a própria vida. Se em algum momento você já sentiu que fala muito dos seus planos, mas na prática a sua vida continua igual, comenta aqui embaixo a frase "menos fala, mais resultado", só para você marcar esse momento como um ponto de mudança na sua mentalidade. Porque no próximo ponto, a gente vai entrar em uma parte que é quase psicológica, mas que explica por que contar seus planos pode estar sabotando a sua disciplina sem você perceber. Existe uma coisa que quase ninguém percebe quando começa a falar dos próprios planos, dos próprios sonhos e dos próprios objetivos financeiros. No começo parece algo inocente, parece até algo bom. Você conta para alguém que quer ganhar mais dinheiro, que quer investir, que quer abrir um negócio, que quer mudar de vida, que quer buscar liberdade financeira, que quer parar de viver no aperto. E quando você fala, você sente uma coisa boa por dentro, uma sensação de motivação, de empolgação, de que agora vai. Só que o que muita gente não sabe é que existe um efeito psicológico muito forte acontecendo nesse momento e esse efeito pode estar te prendendo exatamente no lugar onde você está. Quando você fala dos seus planos, o seu cérebro recebe uma pequena recompensa emocional. É como se, de alguma forma, você já estivesse fazendo aquilo. Quando você fala, vou abrir um negócio, vou começar a investir, vou estudar sobre dinheiro, vou mudar minha mentalidade, o seu cérebro não diferencia muito bem o falar do fazer. Ele entende aquilo como progresso, ele entende aquilo como um passo dado. E aí acontece uma coisa perigosa. Você sente satisfação sem ter feito o trabalho.
Você sente orgulho sem ter executado. Você sente que está avançando, mas na prática nada mudou ainda. Isso é muito perigoso para quem quer enriquecer, porque enriquecer não é sobre falar, é sobre repetir comportamentos certos por muito tempo. Enriquecer é disciplina, é consistência, é mentalidade, é hábito, é decisão difícil tomada em silêncio, é investimento feito sem ninguém ver, é dinheiro guardado quando ninguém entende, é estudo quando ninguém manda, é trabalhar mesmo quando não está motivado. Só que, quando você fala demais, você gasta a energia que deveria usar para executar. Tem uma frase que resume muito bem isso. Falar drena a energia da execução. E se você parar para pensar na sua própria vida, talvez você já tenha vivido isso. Quantas vezes você contou um plano com empolgação e depois de alguns dias a motivação sumiu? Quantas vezes você falou que ia começar algo e nunca começou? Quantas vezes você falou que ia mudar de vida, mas a rotina continuou a mesma? Não é porque você é fraco, não é porque você não é capaz. Muitas vezes é porque você falou antes da hora. Quando você fala, você se expõe a 3 coisas que atrapalham muito qualquer pessoa que quer crescer financeiramente. A primeira é a opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre investimento, sobre o que dá certo e o que não dá. O problema é que a maioria das pessoas dá opinião baseada em medo, não baseada em resultado. A segunda coisa é a dúvida. Às vezes um comentário pequeno já planta uma dúvida enorme. E dúvida tira velocidade, tira foco, tira disciplina. E a terceira coisa é a energia errada. Nem todo mundo quer te ver crescer, nem todo mundo quer te ver prosperar, nem todo mundo quer te ver enriquecer, mesmo que a pessoa não fale isso diretamente. Por isso que muita gente que cresce de verdade aprende a ficar mais quieta. Não porque é arrogante, não porque se acha melhor, mas porque entendeu que sonho em construção precisa de silêncio, precisa de proteção, precisa de foco. Quando você planta uma semente, você não fica cavando toda hora para ver se ela está crescendo. Você protege, você rega, você cuida em silêncio. Com dinheiro, com mentalidade e com liberdade financeira é a mesma coisa. Primeiro você constrói, depois você mostra. Primeiro você enriquece, depois as pessoas descobrem. Primeiro você muda de vida, depois as pessoas perguntam como você fez. E existe uma coisa que é difícil de aceitar, mas é muito libertadora quando você entende. Ninguém precisa saber do seu plano. Ninguém precisa saber quanto você ganha. Ninguém precisa saber quanto você investe. Ninguém precisa saber o que você está construindo. Quanto menos gente souber, menos gente vai opinar, menos gente vai duvidar, menos gente vai tentar te colocar de volta no lugar onde você sempre esteve. Trabalhar em silêncio não é só uma estratégia financeira, é uma estratégia mental. É proteger a sua mente, é proteger o seu foco, é proteger a sua disciplina. Porque disciplina é algo muito silencioso. Ninguém vê a disciplina. Ninguém vê quando você decide não gastar. Ninguém vê quando você decide estudar sobre investimentos. Ninguém vê quando você decide guardar dinheiro. Ninguém vê quando você decide viver abaixo do padrão para construir um futuro melhor. Mas essas decisões silenciosas são as decisões que constroem a riqueza de verdade. E é por isso que, muitas vezes, quando alguém finalmente aparece com resultado, as pessoas dizem que foi sorte, que foi fácil, que foi rápido. Mas ninguém viu os anos de silêncio, os anos de disciplina, os anos de construção, os anos em que a pessoa estava trabalhando enquanto todo mundo estava apenas assistindo a vida passar. Se essa ideia faz sentido para você, guarda essa frase e escreve aqui embaixo para você mesmo ler depois. Meu plano não precisa de plateia. Às vezes, a coisa mais inteligente que você pode fazer pela sua vida financeira, pela sua mentalidade e pela sua liberdade financeira é aprender a construir sem anunciar, evoluir sem avisar e crescer sem pedir permissão. Porque no próximo ponto, existe uma coisa que poucas pessoas percebem sobre as pessoas que falam demais sobre dinheiro, sucesso e riqueza. E quando você entende isso, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Tem uma coisa curiosa que começa a acontecer quando você passa a observar com atenção as pessoas ao seu redor, principalmente quando o assunto é dinheiro, mentalidade e sucesso.
Você começa a perceber que as pessoas que mais falam sobre dinheiro normalmente são as que mais precisam de dinheiro. E as pessoas que realmente estão construindo riqueza, muitas vezes, quase não falam sobre isso. Elas falam de trabalho, falam de ideias, falam de projetos, falam de aprendizado, falam de disciplina, mas raramente falam de quanto têm, de quanto ganham ou do que estão prestes a conquistar. E isso não é coincidência, isso é comportamento. Existe uma necessidade humana muito forte de validação. Todo ser humano quer se sentir importante, quer se sentir reconhecido, quer se sentir respeitado. O problema é que muitas pessoas tentam conseguir esse reconhecimento através da aparência de sucesso e não através da construção do sucesso. Elas querem que as pessoas pensem que elas estão bem, que elas estão ganhando dinheiro, que elas estão evoluindo, que elas estão vencendo na vida. Então elas falam, elas mostram, elas postam, elas insinuam, elas deixam pistas, elas tentam construir uma imagem. Só que imagem não paga conta. Imagem não constrói patrimônio. Imagem não compra liberdade financeira. O que constrói liberdade financeira é comportamento, é hábito, é mentalidade, é disciplina. E quase tudo isso acontece longe das câmeras, longe das pessoas e longe do aplauso. Quando você entende isso, você começa a enxergar a diferença entre quem vive de aparência e quem vive de estratégia. Quem vive de aparência toma decisões emocionais, compra para impressionar, gasta para se sentir importante, mostra para se sentir valorizado, fala para se sentir à frente. Quem vive de estratégia toma decisões silenciosas, economiza para investir, investe para multiplicar, estuda para ganhar mais, trabalha para ter opções, vive abaixo do padrão para construir patrimônio. Uma vida é barulhenta, a outra é estratégica. Uma precisa de plateia, a outra precisa de paciência. E talvez a parte mais difícil disso tudo seja aceitar que o começo da construção da riqueza é, muitas vezes, uma fase em que você não parece bem-sucedido. Essa é uma parte que pouca gente fala. Durante um tempo, você vai trabalhar muito e não vai parecer que está rico. Você vai economizar e não vai parecer que tem dinheiro. Você vai investir e ninguém vai ver. Você vai estudar sobre dinheiro, sobre mentalidade, sobre investimentos, sobre liberdade financeira e por fora a sua vida pode parecer simples, normal, comum. E é exatamente nessa fase que muita gente desiste, porque o ego começa a gritar. O ego quer mostrar, o ego quer provar, o ego quer ouvir alguém dizendo: "Nossa, você está bem, nossa, você está rico, nossa, você venceu." Mas quem quer enriquecer de verdade precisa aprender a controlar o ego. Isso tem muito a ver com o estoicismo, com autocontrole, com disciplina emocional. O estoicismo ensina uma coisa muito poderosa. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa construir a sua vida. Parece simples, mas isso muda tudo. Porque quando você para de tentar impressionar os outros, você começa a tomar decisões melhores para o seu futuro. Você para de gastar para impressionar. Você para de falar para impressionar. Você para de viver para impressionar. E começa a viver para construir liberdade, construir patrimônio, construir uma vida em que o dinheiro trabalha para você e não você para o dinheiro. E aqui entra uma mudança de mentalidade muito importante. Pessoas pobres financeiramente muitas vezes tomam decisões para parecer ricas hoje. Pessoas que constroem riqueza tomam decisões para serem ricas amanhã. Isso muda tudo, porque isso muda como você gasta, muda como você trabalha, muda como você investe, muda como você usa o seu tempo, muda com quem você anda, muda o que você aprende, muda o que você faz no seu dia a dia. A riqueza começa muito antes do dinheiro aparecer. A riqueza começa na mentalidade, começa nos hábitos, começa nas decisões silenciosas que ninguém vê, mas que vão se acumulando ao longo dos anos. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala. Falar demais sobre sucesso muitas vezes é uma forma de compensar a falta de progresso real. É duro ouvir isso, mas é verdade. Quando a pessoa não está satisfeita com a própria vida financeira, quando ela sabe que não está evoluindo como deveria, ela tenta compensar isso falando, planejando, sonhando em voz alta, como se as palavras pudessem substituir a execução. Mas não substituem.
O mercado não paga pelo que você pretende fazer. O dinheiro não vem pelo que você fala que vai fazer. A liberdade financeira não vem pelo que você sonha. Tudo isso vem pelo que você faz de forma consistente, silenciosa e disciplinada durante muito tempo. E talvez seja por isso que trabalhar em silêncio é tão poderoso. Porque o silêncio elimina a necessidade de aprovação. O silêncio elimina a necessidade de parecer. O silêncio elimina a comparação. O silêncio elimina a pressão social de gastar, de mostrar, de acompanhar o padrão dos outros. O silêncio te coloca em um caminho mais solitário, é verdade, mas também te coloca em um caminho muito mais estratégico, muito mais disciplinado e muito mais lucrativo no longo prazo. Se essa parte fez você refletir sobre a sua mentalidade, sobre a forma como você lida com dinheiro, aparência, sucesso e liberdade financeira, escreve uma frase simples aqui para marcar isso na sua mente. Eu não preciso parecer, eu preciso construir. Porque a partir daqui, a gente precisa falar sobre o que realmente acontece enquanto você está em silêncio, enquanto você está trabalhando, enquanto você está construindo, enquanto ninguém está vendo. Porque é exatamente nesse período invisível que a sua vida começa a mudar de verdade, mesmo que ninguém perceba ainda. Existe um momento na vida de quem decide trabalhar em silêncio que é muito decisivo, mas quase ninguém fala sobre ele. É um momento em que nada parece estar acontecendo por fora, mas tudo está acontecendo por dentro. Por fora, a vida parece igual. A rotina parece igual. As pessoas olham para você e não veem nada de extraordinário. Você ainda não está rico. Você ainda não está livre financeiramente. Você ainda não chegou onde quer chegar. Só que por dentro, a mentalidade já está mudando. Os hábitos já estão mudando. A forma de pensar sobre dinheiro já está mudando. A forma de usar o tempo já está mudando. E isso é o começo de tudo. Porque antes da riqueza aparecer na conta, ela precisa aparecer na mente. Antes do dinheiro crescer, a disciplina precisa crescer. Antes da liberdade financeira, vem o autocontrole. E tudo isso acontece em silêncio. Ninguém vê quando você começa a dizer não para gastos desnecessários. Ninguém vê quando você começa a estudar sobre investimentos em vez de só trabalhar e gastar. Ninguém vê quando você começa a entender como o dinheiro funciona, como o patrimônio é construído, como a mentalidade influencia diretamente a vida financeira. Essa é a fase em que você está construindo a base. E base não aparece, mas sustenta tudo. Imagina a construção de um prédio. O que demora mais tempo? A fundação. O que ninguém vê? A fundação. O que sustenta tudo? A fundação. Com a riqueza é a mesma coisa. A maioria das pessoas quer construir o prédio sem fazer a fundação. Quer ter dinheiro sem ter disciplina. Quer ter liberdade financeira sem ter controle emocional. Quer ter patrimônio sem ter paciência. Quer viver de renda sem aprender a investir. Quer enriquecer sem mudar a mentalidade. E é por isso que muitas pessoas até ganham dinheiro, mas não conseguem manter, não conseguem multiplicar, não conseguem sair da corrida dos ratos, porque não construíram a base. Trabalhar em silêncio é construir a base, é construir uma mentalidade forte, é aprender a viver abaixo do padrão. Isso é uma coisa que muda a vida de qualquer pessoa e quase ninguém aceita no começo. Viver abaixo do padrão não significa viver mal. Significa viver de forma estratégica. Significa que mesmo quando você começa a ganhar mais, você não aumenta o seu padrão na mesma velocidade. Você aumenta os seus investimentos. Você aumenta os seus ativos. Você aumenta o seu patrimônio. Você aumenta a sua liberdade futura, em vez de aumentar só as suas despesas. Essa é uma das maiores diferenças entre quem enriquece e quem continua preso financeiramente. Quando a renda aumenta, a maioria aumenta o padrão de vida. Quem constrói riqueza aumenta os investimentos. Isso é mentalidade. Isso é disciplina. Isso é visão de longo prazo. Isso é liberdade financeira sendo construída em silêncio, mês após mês, ano após ano. E essa fase é silenciosa mesmo. Não tem aplauso para quem investe todo mês. Não tem aplauso para quem guarda dinheiro.
Não tem aplauso para quem recusa gastar. Não tem aplauso para quem estuda sobre dinheiro enquanto os outros só trabalham e gastam. Essa parte da vida não é bonita, não é emocionante, não é rápida, mas é exatamente essa parte que constrói a vida que muita gente sonha. E aqui entra um ponto muito importante. Trabalhar em silêncio também protege a sua mente. Porque quando você para de mostrar, para de falar, para de tentar provar alguma coisa, você começa a viver com menos pressão, menos comparação, menos necessidade de aprovação. E isso te dá clareza para tomar decisões melhores. A comparação é uma das coisas que mais destroem a vida financeira das pessoas. A pessoa não compra porque precisa, compra porque alguém comprou. A pessoa não troca de celular porque precisa, troca porque alguém trocou. A pessoa não viaja porque planejou, viaja porque viu alguém viajando. E assim a vida financeira vai sendo construída baseada na vida dos outros, não nos próprios objetivos. Quando você trabalha em silêncio, você sai desse jogo. Você para de viver a vida dos outros e começa a construir a sua. Você começa a tomar decisões baseadas na sua liberdade financeira, no seu futuro, na sua paz, na sua tranquilidade. E paz financeira é uma coisa que não aparece em foto, não aparece em rede social, não aparece para os outros, mas muda completamente a sua vida. Dormir sem dívida, ter dinheiro guardado, ver o seu patrimônio crescendo, saber que você está construindo algo sólido, isso dá uma tranquilidade que quem vive só de aparência nunca vai entender. Só que para chegar nesse nível, você precisa aguentar uma fase que quase ninguém aguenta. A fase em que você está evoluindo, mas ninguém percebe. A fase em que você está melhorando, mas ninguém elogia. A fase em que você está construindo, mas ninguém vê. Essa é a fase que separa as pessoas que querem parecer bem-sucedidas das pessoas que realmente ficam bem-sucedidas. Porque parecer é rápido, construir é lento. Parecer é barulhento, construir é silencioso. Parecer depende dos outros, construir depende de você, da sua disciplina, da sua mentalidade e das suas decisões diárias. E talvez a pergunta mais importante que você pode se fazer agora seja: você quer aplauso agora ou liberdade depois? Porque na maioria das vezes não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Ou você gasta para impressionar agora e continua preso financeiramente, ou você trabalha em silêncio agora e constrói uma vida em que o dinheiro deixa de mandar em você. Essa é uma escolha silenciosa que cada pessoa faz todos os dias, nas pequenas decisões, nos pequenos hábitos, nas pequenas escolhas que parecem pequenas, mas que ao longo dos anos constroem uma vida inteira. Se essa ideia fez sentido para você, guarda essa frase e escreve em algum lugar para você não esquecer. O silêncio de hoje é a liberdade de amanhã. Porque no próximo ponto, a gente precisa falar sobre uma coisa que muda completamente a forma como você enxerga trabalho, dinheiro e enriquecimento. Enquanto muita gente está falando, postando e tentando parecer que está vencendo, existe um grupo de pessoas que está simplesmente fazendo o trabalho, todos os dias, em silêncio. E é exatamente isso que coloca essas pessoas em outro nível ao longo do tempo. Existe uma filosofia antiga que fala muito sobre isso que estamos conversando aqui, mesmo tendo sido criada há milhares de anos. Muito antes de existir rede social, muito antes de existir cartão de crédito, muito antes de existir essa pressão para mostrar uma vida perfeita. Essa filosofia é o estoicismo. E se tem uma coisa que os estoicos entendiam muito bem, era o poder do silêncio, o poder do autocontrole e o poder de construir uma vida forte sem precisar da aprovação de ninguém. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não é aquela que aparece quando todo mundo está olhando, mas aquela que você constrói quando ninguém está vendo. Eles falavam muito sobre disciplina, sobre controlar desejos, sobre não viver para impressionar os outros, sobre não gastar energia tentando controlar a opinião das pessoas, mas sim focar em controlar a própria mente, as próprias ações e as próprias decisões. E se você parar para pensar, isso tem tudo a ver com dinheiro, com riqueza e com liberdade financeira. Porque enriquecer não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre se tornar o tipo de pessoa que sabe manter, multiplicar e proteger o dinheiro.
E isso é muito mais mental do que financeiro. O estoicismo ensina que quem não controla a si mesmo nunca vai controlar a própria vida. E isso vale totalmente para a vida financeira. Quem não controla o impulso de gastar não constrói patrimônio. Quem não controla a necessidade de mostrar não constrói riqueza. Quem não controla a comparação vive preso, tentando acompanhar a vida dos outros. Quem não controla a própria mente acaba trabalhando a vida inteira para pagar decisões emocionais. Os estoicos tinham uma ideia muito forte que se encaixa perfeitamente aqui. Não fale sobre o que você vai fazer, faça. Não anuncie seus planos, execute seus planos. Não viva para a opinião das pessoas, viva para a sua própria consciência. Parece simples, mas isso é extremamente poderoso. Porque quando você começa a viver dessa forma, você começa a tomar decisões muito mais inteligentes. Você para de gastar para impressionar. Você para de falar para parecer importante. Você para de tentar provar alguma coisa. E começa a usar sua energia para trabalhar, aprender, investir, evoluir, melhorar de vida de verdade. Existe uma frase que resume muito o pensamento estoico e que tem tudo a ver com enriquecer. Riqueza não é ter muito, é precisar de pouco. Isso muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, porque a pessoa que precisa de pouco consegue investir mais. A pessoa que precisa de pouco consegue guardar mais. A pessoa que precisa de pouco consegue viver com menos pressão, consegue ter mais liberdade, consegue escolher melhor o trabalho, consegue dizer não para coisas que não fazem sentido. A pessoa que precisa de muito vira escrava do próprio padrão de vida, e isso é uma prisão que muita gente entra sem perceber. Talvez uma das maiores armadilhas da vida financeira seja exatamente essa. Conforme a pessoa ganha mais, ela passa a precisar de mais. E quando ela precisa de mais, ela nunca se sente segura, nunca se sente livre, nunca sente que tem dinheiro suficiente. Ela sempre precisa ganhar mais, sempre precisa trabalhar mais, sempre precisa manter um padrão que, muitas vezes, foi criado só para impressionar os outros. E isso não é liberdade financeira. Isso é uma prisão, cara. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem quando você controla seus desejos, e não quando você realiza todos eles. Isso serve para a vida, e serve muito para o dinheiro. Porque a pessoa que aprende a controlar desejos consegue investir. A pessoa que aprende a controlar desejos consegue construir patrimônio. A pessoa que aprende a controlar desejos consegue trabalhar em silêncio, sem sentir a necessidade de mostrar resultado o tempo todo. Ela entende que está em um processo, que está construindo algo maior, que está jogando o jogo do longo prazo. E enriquecer é um jogo de longo prazo. Isso é uma coisa que precisa entrar na sua mente de uma vez por todas. Não é um mês, não é 6 meses, não é um ano. Estamos falando de anos de disciplina, anos de mentalidade certa, anos de decisões certas, anos vivendo muitas vezes abaixo do padrão, anos investindo, anos aprendendo, anos errando e aprendendo de novo. E quem aguenta esse processo? Quem tem autocontrole, quem tem disciplina, quem não precisa de aplauso, quem não precisa mostrar, quem não precisa provar nada para ninguém. É por isso que trabalhar em silêncio tem muito a ver com o estoicismo. Porque trabalhar em silêncio é aceitar que o processo é longo. Trabalhar em silêncio é aceitar que ninguém vai bater palma no começo. Trabalhar em silêncio é aceitar que você vai evoluir primeiro por dentro, depois por fora. Trabalhar em silêncio é aceitar que a disciplina é mais importante que a motivação. Trabalhar em silêncio é aceitar que você não precisa contar para o mundo o que está fazendo. Você só precisa continuar fazendo. E enquanto muita gente está procurando uma forma rápida de ganhar dinheiro, uma forma fácil de enriquecer, uma forma de parecer bem-sucedido, existe um grupo pequeno de pessoas que está simplesmente seguindo um princípio muito simples: trabalhar, guardar, investir, aprender, repetir. Sem barulho, sem anúncio, sem pressa para mostrar resultado. E é exatamente essa repetição silenciosa que, ao longo do tempo, coloca essas pessoas em uma posição completamente diferente da maioria. Se essa forma de pensar faz sentido para você, guarda essa ideia e escreve em algum lugar para você lembrar sempre. Disciplina em silêncio, liberdade no futuro.
Porque a partir daqui, a gente precisa falar sobre uma coisa que pode ser um pouco desconfortável de ouvir, mas que é muito real. Enquanto você está falando dos seus planos, alguém está executando os planos em silêncio. E essa diferença de comportamento, com o passar dos anos, cria uma distância muito grande entre quem só sonha e quem realmente enriquece. Agora pense em uma coisa que pode ser um pouco desconfortável de aceitar, mas que é extremamente real. Enquanto você está falando dos seus planos, alguém está executando. Enquanto você está esperando o momento perfeito, alguém começou mesmo sem estar pronto. Enquanto você está assistindo vídeos, alguém está estudando. Enquanto você está reclamando do trabalho, alguém está aprendendo uma nova habilidade. Enquanto você está gastando para parecer que está bem, alguém está investindo para realmente ficar bem. E essa diferença de comportamento, que parece pequena no dia a dia, ao longo dos anos, cria uma distância gigantesca entre duas pessoas que começaram praticamente do mesmo lugar. A vida financeira é muito menos sobre grandes decisões e muito mais sobre pequenas decisões repetidas. Só que essas pequenas decisões acontecem todos os dias e quase sempre ninguém está vendo. Ninguém vê quando você decide estudar uma hora a mais. Ninguém vê quando você decide não gastar um dinheiro que poderia gastar. Ninguém vê quando você decide investir em vez de comprar algo para impressionar alguém. Ninguém vê quando você decide aprender sobre dinheiro, mentalidade, investimentos e liberdade financeira em vez de só viver no automático. Mas alguém está fazendo isso. E quem está fazendo isso em silêncio está avançando em silêncio. Existe uma ilusão muito grande hoje em dia de que todo mundo está na frente, de que todo mundo está ganhando dinheiro, de que todo mundo está evoluindo, de que todo mundo está ficando rico. Mas na maioria das vezes, o que você está vendo é barulho, não é progresso. É aparência, não é patrimônio. É consumo, não é investimento. É vida parcelada, não é liberdade financeira. E enquanto muita gente está tentando acompanhar esse padrão para não se sentir para trás, algumas pessoas simplesmente saíram desse jogo. Elas entenderam que enriquecer é um processo silencioso e começaram a jogar um jogo diferente, o jogo do longo prazo. E o jogo do longo prazo é um jogo silencioso. É o jogo de quem trabalha mesmo quando não está motivado. É o jogo de quem guarda dinheiro todo mês, mesmo que seja pouco. É o jogo de quem investe todo mês, sem faltar. É o jogo de quem estuda sobre dinheiro e mentalidade. É o jogo de quem melhora um pouco por dia. Parece pouco, parece lento, parece que não está acontecendo nada, mas ao longo do tempo, isso vira uma bola de neve. E a bola de neve funciona tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Dívida é bola de neve. Juros contra você é bola de neve. Maus hábitos financeiros são bola de neve. Mas investimentos, disciplina, mentalidade e consistência também são bola de neve, só que a favor. O problema é que a bola de neve do lado bom demora mais para começar a aparecer. No começo parece que você está andando e não está saindo do lugar. Parece que você está se esforçando e a vida continua igual. Parece que você está trabalhando, economizando, investindo, estudando e o resultado ainda é pequeno. E é exatamente nessa fase que a maioria das pessoas desiste, porque elas olham para o lado e veem alguém viajando, alguém trocando de carro, alguém comprando coisas, alguém mostrando uma vida que parece melhor. E aí a pessoa pensa, acho que eu estou fazendo errado, e volta para o mesmo comportamento que todo mundo tem, gastar para parecer que está bem. Só que quem entende o jogo do dinheiro entende que riqueza não é o que aparece, riqueza é o que se acumula. Riqueza é patrimônio, riqueza é investimento. Riqueza é renda que vem sem você trabalhar. Riqueza é ter escolha. Riqueza é poder dizer não. Riqueza é poder escolher onde trabalhar, com o que trabalhar e se quer trabalhar. Isso é liberdade financeira. E liberdade financeira não se constrói com pressa, se constrói com consistência. Enquanto muita gente está tentando mudar de vida em 1 ano, tem gente mudando de vida em 10. Enquanto muita gente quer enriquecer rápido, tem gente enriquecendo devagar, só que de forma sólida.
Enquanto muita gente quer mostrar resultado, tem gente construindo resultado. E depois de alguns anos, parece que foi rápido, parece que foi sorte, parece que a pessoa do nada ficou bem de vida. Mas não foi do nada, foi silêncio, foi disciplina, foi consistência, foi mentalidade, foi decisão difícil tomada todos os dias quando ninguém estava vendo. E talvez a parte mais importante de tudo isso seja entender que você não está competindo com as outras pessoas. Você está competindo com a sua versão de ontem. Você está competindo com seus hábitos antigos. Você está competindo com a sua falta de disciplina. Você está competindo com a sua vontade de gastar para impressionar. Você está competindo com a sua vontade de desistir quando o resultado demora. O jogo da riqueza é um jogo interno antes de ser um jogo externo. Primeiro você vence a si mesmo, depois você vence financeiramente. E é por isso que trabalhar em silêncio é tão poderoso, porque o silêncio te tira da competição com os outros e te coloca em uma competição com você mesmo. Você começa a tentar ser melhor do que você era ontem. Você começa a ganhar mais do que você ganhava. Você começa a investir mais do que você investia. Você começa a aprender mais do que você sabia. E isso, ao longo do tempo, muda completamente a sua vida financeira, mesmo que ninguém perceba no começo. Se essa ideia fez sentido para você, guarda essa frase porque ela resume muito bem essa parte. Enquanto eles falam, eu trabalho. Porque a partir daqui a gente precisa falar sobre algo muito prático, algo que separa de forma muito clara quem enriquece em silêncio e quem continua preso na mesma vida. Os hábitos diários, as pequenas atitudes que parecem simples, mas que constroem ou destroem uma vida financeira ao longo do tempo. Se existe algo que realmente separa quem enriquece em silêncio de quem passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, não é sorte, não é talento, não é ganhar muito logo no começo. O que separa essas pessoas são hábitos. Pequenos hábitos diários, decisões simples que ninguém vê, mas que ao longo do tempo constroem uma vida completamente diferente. Porque a riqueza quase nunca vem de um grande acerto, ela vem de muitos pequenos acertos repetidos durante muito tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que quem enriquece em silêncio não vive como ganha, vive abaixo do que ganha. Essa é uma regra que parece simples, mas é aqui que a maioria das pessoas se perde. A pessoa começa a ganhar um pouco mais e a primeira coisa que ela faz é aumentar o padrão de vida. Troca de celular, troca de carro, troca de roupa, começa a gastar mais, começa a frequentar lugares mais caros, começa a assumir parcelas maiores, começa a criar uma vida que depende daquele dinheiro entrando todo mês. E sem perceber, ela constrói uma prisão financeira. Porque agora ela precisa daquele salário, ela precisa daquele trabalho, ela precisa manter aquele padrão. Isso não é riqueza, isso é dependência. Quem constrói riqueza faz o contrário. Quando começa a ganhar mais, não aumenta o padrão de vida na mesma velocidade, aumenta os investimentos, aumenta o patrimônio, aumenta a reserva, aumenta a segurança, aumenta a liberdade futura. Isso é mentalidade de longo prazo. Isso é mentalidade de quem entendeu que liberdade financeira não vem do quanto você ganha, mas do quanto você consegue guardar e investir de forma consistente. O segundo hábito de quem enriquece em silêncio é aprender sobre dinheiro. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas passa anos trabalhando por dinheiro sem nunca estudar sobre dinheiro. Não aprende sobre investimento, não aprende sobre juros compostos, não aprende sobre ativos, não aprende sobre renda, não aprende sobre mentalidade financeira. Isso é mentalidade de longo prazo. Isso é mentalidade de quem entendeu que liberdade financeira não vem do quanto você ganha, mas do quanto você consegue guardar e investir de forma consistente. O segundo hábito de quem enriquece em silêncio é aprender sobre dinheiro. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas passa anos trabalhando por dinheiro sem nunca estudar sobre dinheiro. Não aprende sobre investimento, não aprende sobre juros compostos, não aprende sobre ativos, não aprende sobre renda, não aprende sobre mentalidade financeira. A pessoa trabalha, ganha e gasta. Trabalha, ganha e gasta. Trabalha, ganha e gasta. E a vida inteira fica presa nesse ciclo.
Quem enriquece quebra esse ciclo quando começa a fazer o dinheiro trabalhar para ele. E isso começa com conhecimento, começa com mentalidade, começa com aprender algo que a maioria das pessoas nunca para aprender. O terceiro hábito é a consistência. Não é fazer muito uma vez, é fazer um pouco sempre. Esse é o segredo que quase ninguém gosta porque ele não é emocionante, não é rápido, não é impressionante. Mas ele funciona. Guardar dinheiro todo mês, investir todo mês, estudar toda semana, melhorar um pouco por dia, trabalhar mais uma hora, aprender mais uma habilidade, ler mais um livro. Parece pouco, mas isso feito durante anos muda completamente a vida financeira de qualquer pessoa. O problema é que as pessoas subestimam o poder do tempo e superestimam o que dá para fazer rápido. Riqueza não é uma explosão, é uma construção. E tem mais um hábito que é muito importante e quase ninguém fala. Quem enriquece em silêncio aprende a controlar o ambiente. Aprende a andar com pessoas que pensam em crescimento, em mentalidade, em investimento, em liberdade financeira. Porque o ambiente influencia muito mais do que as pessoas imaginam. Se você convive com pessoas que só falam de gastar, você vai gastar. Se você convive com pessoas que só falam de dívida, você vai achar normal viver endividado. Se você convive com pessoas que só falam de aparência, você vai querer viver de aparência. Mas se você começa a conviver, mesmo que seja por livros, vídeos, conteúdos, com pessoas que falam de investimento, patrimônio, disciplina, liberdade financeira, sua cabeça começa a mudar, sua mentalidade começa a mudar, suas decisões começam a mudar. No fim das contas, enriquecer em silêncio é uma mudança de identidade. Você deixa de ser a pessoa que vive para o fim de semana e passa a ser a pessoa que constrói o futuro. Você deixa de ser a pessoa que gasta primeiro e guarda o que sobra, e passa a ser a pessoa que investe primeiro e vive com o que sobra. Você deixa de ser a pessoa que quer mostrar e passa a ser a pessoa que quer construir. Isso é uma mudança interna, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. E quando a mentalidade muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, o dinheiro começa a se comportar de forma diferente na sua vida. Só que existe um erro muito comum que faz muitas pessoas destruírem tudo isso, mesmo depois de começarem a ganhar dinheiro, mesmo depois de começarem a melhorar de vida, mesmo depois de começarem a investir. É um erro silencioso, um erro de mentalidade, um erro de comportamento que faz a pessoa voltar para o mesmo lugar de antes, mesmo ganhando mais, mesmo trabalhando mais, mesmo tendo mais oportunidades. E esse erro tem muito a ver com aparência, com ego e com a necessidade de mostrar para o mundo que está bem antes de realmente estar bem. Se essa parte fez sentido para você, guarda essa frase porque ela resume muito bem o que a gente falou até aqui. Riqueza é hábito, não é sorte. Porque agora a gente precisa entrar em uma parte que é um pouco desconfortável, mas que explica por que muitas pessoas que começam a ganhar dinheiro nunca conseguem realmente ficar ricas. Existe um erro silencioso que destrói a vida financeira de muitas pessoas. E o pior é que esse erro normalmente aparece justamente quando a pessoa começa a ganhar mais dinheiro. No começo da jornada, quando a pessoa ganha pouco, ela até consegue economizar, até consegue guardar, até consegue viver de forma simples. Mas quando o dinheiro começa a entrar, quando o trabalho começa a dar resultado, quando a renda começa a aumentar, algo começa a mudar, não na conta, mas na cabeça. E é aqui que muita gente se perde. Porque quando o dinheiro começa a aparecer, o ego começa a crescer junto. E o ego começa a sussurrar coisas perigosas. Agora você merece. Agora você pode. Agora você precisa mostrar que venceu. Agora você precisa aproveitar. Agora você tem que viver o que não viveu antes. E sem perceber, a pessoa começa a gastar mais, começa a aumentar o padrão de vida, começa a assumir parcelas, começa a comprar coisas que antes não compraria, começa a viver uma vida mais cara, mais pesada, mais dependente de manter aquela renda alta. E o que parecia ser crescimento, na verdade vira uma armadilha.
Esse é um dos maiores erros financeiros que existem e quase ninguém fala sobre isso com clareza. Conforme a renda aumenta, o padrão de vida sobe junto e a liberdade financeira nunca chega. A pessoa ganha mais, mas gasta mais. Ganha mais, mas deve mais. Ganha mais, mas precisa de mais. E aí ela entra em um ciclo perigoso, porque agora ela não pode mais diminuir o ritmo. Agora ela não pode perder aquele trabalho. Agora ela não pode errar. Agora ela não pode parar, porque a vida dela ficou cara demais para o padrão que ela construiu. Isso não é riqueza. Isso é uma corrida infinita. E é aqui que entra uma diferença muito forte entre quem parece rico e quem realmente é rico. Quem parece rico usa o dinheiro para comprar aparência. Quem é rico usa o dinheiro para comprar liberdade. Quem parece rico compra coisas que as pessoas veem. Quem é rico compra ativos que as pessoas não veem. Quem parece rico precisa manter a imagem. Quem é rico precisa manter os investimentos. Quem parece rico vive preocupado em manter o padrão. Quem é rico vive tranquilo porque o dinheiro trabalha para ele. Tem uma frase que é dura, mas é muito verdadeira. Muitas pessoas não estão pobres porque ganham pouco. Estão pobres porque tentam parecer ricas. E isso destrói qualquer chance de liberdade financeira. Porque dinheiro que vai para aparência não vai para investimento. Dinheiro que vai para status não vai para patrimônio. Dinheiro que vai para impressionar não vai para liberdade. E o mais perigoso é que a sociedade inteira incentiva isso. A sociedade inteira aplaude quem mostra, quem ostenta, quem aparenta. Mas ninguém vê quem investe, ninguém vê quem guarda, ninguém vê quem constrói patrimônio. Só que no final do jogo, não ganha quem mostrou mais, ganha quem construiu mais. E aqui entra uma mudança de mentalidade que muda completamente o jogo. Pare de usar o dinheiro para parecer rico. Comece a usar o dinheiro para ficar rico. Parece uma frase simples, mas se você levar isso para a sua vida, isso muda tudo. Porque toda vez que você for gastar dinheiro, você começa a se perguntar: isso está me deixando mais livre ou mais preso? Isso está construindo meu patrimônio ou só minha aparência? Só que no final do jogo, não ganha quem mostrou mais, ganha quem construiu mais. E aqui entra uma mudança de mentalidade que muda completamente o jogo. Pare de usar o dinheiro para parecer rico. Comece a usar o dinheiro para ficar rico. Parece uma frase simples, mas se você levar isso para a sua vida, isso muda tudo. Porque toda vez que você for gastar dinheiro, você começa a se perguntar: isso está me deixando mais livre ou mais preso? Isso está construindo meu patrimônio ou só minha aparência? Isso está comprando liberdade ou só aprovação? Pessoas que enriquecem em silêncio fazem muito essa pergunta mental. Elas não compram por impulso, elas não compram para impressionar, elas não compram para se sentir importantes. Elas compram quando faz sentido, quando cabe no plano, quando não atrapalha os investimentos, quando não atrapalha a construção da liberdade financeira. Isso é disciplina, isso é mentalidade, isso é pensar no longo prazo em um mundo onde todo mundo só pensa no agora. E talvez a coisa mais difícil de todas seja aceitar que, durante um tempo, você vai parecer que está atrás, quando na verdade você está na frente. Enquanto alguns estão trocando de carro, você está investindo. Enquanto alguns estão viajando todo ano, você está construindo patrimônio. Enquanto alguns estão mostrando uma vida bonita, você está construindo uma vida forte. E por um tempo, parece que você está perdendo. Parece que você está ficando para trás. Parece que todo mundo está aproveitando e você só está trabalhando, economizando, investindo, estudando, vivendo abaixo do padrão. Mas esse é o jogo do longo prazo. E o jogo do longo prazo é silencioso, é invisível no começo, mas é poderoso com o tempo. Porque chega um momento em que a conta começa a virar. Chega um momento em que os investimentos começam a crescer. Chega um momento em que o patrimônio começa a dar renda. Chega um momento em que você começa a ter opções. Chega um momento em que você não depende mais tanto do trabalho. Chega um momento em que você percebe que aquele silêncio, aquela disciplina e aquelas decisões que ninguém viu começaram a construir uma vida que pouca gente consegue construir.
Se essa parte fez você refletir, guarde essa frase porque ela é uma das mais importantes de toda a sua vida financeira. Parecer rico te deixa pobre. Ficar rico, muitas vezes, te faz parecer pobre. Porque agora a gente precisa falar sobre uma coisa que quase ninguém tem coragem de fazer, mas que muda completamente a vida de quem decide fazer isso da forma certa e na hora certa. Agora eu quero que você imagine uma coisa comigo, mas imagine de verdade, como se fosse um filme passando na sua cabeça. Imagina que a partir de hoje você toma uma decisão silenciosa. Você decide que pelos próximos 5 anos você vai trabalhar em silêncio. Ninguém precisa saber do seu plano. Ninguém precisa saber quanto você ganha. Ninguém precisa saber quanto você investe. Ninguém precisa saber o que você está construindo. Só você sabe. E todos os dias, você começa a fazer pequenas coisas que aproximam você da liberdade financeira. Você começa a estudar mais sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre mentalidade, sobre como construir patrimônio. Você começa a controlar melhor seus gastos. Você começa a viver um pouco abaixo do padrão. Você começa a investir todo mês, mesmo que no começo seja pouco. Você começa a desenvolver habilidades que podem aumentar a sua renda. Você começa a ler mais, aprender mais, entender mais sobre como o dinheiro funciona. E tudo isso acontece em silêncio. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém comenta, ninguém acha incrível. A sua vida por fora parece normal, mas por dentro tudo está mudando. Agora imagina que você faz isso por 1 ano. Provavelmente sua vida ainda não mudou completamente, mas você já não é mais a mesma pessoa. Sua mentalidade já é outra. Sua disciplina já é outra. Sua forma de ver dinheiro já é outra. Agora imagina que você continua por 3 anos. Nesse ponto, muita gente que começou com você já desistiu. Muita gente voltou a gastar tudo que ganha. Muita gente continuou na mesma vida, nos mesmos hábitos, nas mesmas dívidas, nas mesmas desculpas. Mas você continuou em silêncio, trabalhando, investindo, aprendendo, melhorando. Agora imagina 5 anos. 5 anos de disciplina. 5 anos vivendo abaixo do padrão. 5 anos investindo todo mês. 5 anos aprendendo sobre dinheiro. 5 anos trabalhando em você mesmo. 5 anos sem precisar mostrar nada para ninguém. 5 anos construindo patrimônio em silêncio. A pergunta é, você acha que a sua vida estaria igual? É praticamente impossível. 5 anos é tempo suficiente para mudar completamente uma vida financeira, se a pessoa realmente tiver disciplina e consistência. O problema é que a maioria das pessoas não consegue pensar em 5 anos. A maioria das pessoas só pensa no fim do mês, no próximo final de semana, nas próximas férias, no próximo salário. Mas quem constrói riqueza pensa em anos, pensa em longo prazo. Pense em liberdade financeira. Pense em construir uma vida em que o dinheiro deixa de ser uma preocupação constante. E isso exige uma coisa que quase ninguém quer ter: paciência. Paciência é uma palavra que quase ninguém gosta quando o assunto é dinheiro. Todo mundo quer rápido, todo mundo quer agora. Todo mundo quer enriquecer em 1 ano, em 2 anos, o mais rápido possível. Mas a verdade é que a riqueza sólida, a liberdade financeira de verdade, aquela que ninguém tira de você, aquela que te dá tranquilidade, aquela que te dá escolha, aquela que te dá paz, essa riqueza é construída devagar e é construída em silêncio. E talvez a maior vantagem de trabalhar em silêncio seja exatamente essa. Você não sente a pressão de mostrar resultado rápido. Você não sente a pressão de provar nada para ninguém. Você não sente a pressão de parecer que está dando certo. Você só precisa continuar. Continuar trabalhando, continuar investindo, continuar aprendendo, continuar evoluindo. E isso tira um peso enorme das costas, porque você para de viver para a opinião dos outros e começa a viver para o seu futuro. Agora pense em outra coisa. Imagina 2 pessoas. As 2 ganham a mesma coisa. As 2 têm as mesmas oportunidades. As 2 começaram praticamente do mesmo lugar.
A primeira pessoa passa 5 anos mostrando tudo o que faz, gastando quase tudo o que ganha, tentando parecer que está bem, trocando de carro quando melhora um pouco, viajando quando sobra um pouco, comprando coisas para se sentir melhor, vivendo uma vida que parece boa por fora, mas que depende totalmente do próximo salário. A segunda pessoa passa 5 anos em silêncio. Trabalha, guarda, investe, aprende, melhora, cresce, mas não mostra. Por fora, parece que a vida está igual. Por dentro, o patrimônio está crescendo. Depois de 5 anos, a diferença entre essas duas pessoas não é pequena, é enorme. Uma precisa trabalhar para manter a vida que criou. A outra começa a ter dinheiro trabalhando por ela. Uma precisa manter o padrão. A outra começa a ganhar liberdade. Uma vive para pagar contas. A outra começa a viver de renda. E o mais curioso é que, olhando de fora, no começo parecia que a primeira pessoa estava melhor. Parecia que a primeira pessoa estava vencendo. Parecia que a primeira pessoa estava vencendo. Parecia que a primeira pessoa estava aproveitando mais a vida. Mas o tempo revela tudo. O tempo mostra quem estava construindo e quem só estava mostrando. O tempo é o melhor amigo de quem trabalha em silêncio, porque o tempo multiplica investimento. O tempo multiplica disciplina. O tempo multiplica hábitos bons. O tempo multiplica conhecimento. O tempo multiplica patrimônio. Mas o tempo também multiplica dívidas, multiplica maus hábitos, multiplica falta de disciplina, multiplica decisões erradas. O tempo sempre multiplica aquilo que você faz de forma repetida. Por isso que trabalhar em silêncio por anos é uma das estratégias mais poderosas que existem para quem quer enriquecer de verdade. Se essa ideia mexeu com a sua cabeça, guarda essa frase porque ela pode mudar a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. Não é sobre 1 ano, é sobre 5 anos em silêncio. Porque no próximo ponto a gente precisa falar sobre a parte final dessa mentalidade, a parte que junta tudo isso que a gente falou até agora e transforma em uma regra simples para a vida inteira. Depois de tudo isso que a gente conversou até aqui, talvez você esteja percebendo que trabalhar em silêncio e enriquecer não é uma técnica mágica, não é uma fórmula rápida, não é um segredo escondido que só algumas pessoas sabem. Na verdade, é quase o contrário disso. É um caminho simples, mas difícil. Simples de entender, difícil de fazer. Porque tudo isso que leva à liberdade financeira, à construção de patrimônio, à mudança de mentalidade e à riqueza no longo prazo, passa por uma coisa que quase ninguém quer fazer por muito tempo: disciplina sem reconhecimento. Essa é uma das partes mais difíceis do caminho. Trabalhar sem aplauso, evoluir sem ninguém perceber, melhorar de vida sem poder contar para todo mundo, guardar dinheiro sem ninguém achar incrível, investir sem ninguém ver, estudar sobre dinheiro, mentalidade, investimentos e liberdade financeira enquanto ninguém está te cobrando, ninguém está te obrigando, ninguém está te dando parabéns por isso. Essa é a fase que constrói a pessoa que enriquece. Porque antes de enriquecer por fora, a pessoa precisa enriquecer por dentro, enriquecer em disciplina, enriquecer em autocontrole, enriquecer em paciência, em mentalidade. E talvez a grande regra de tudo isso que a gente falou até agora possa ser resumida de uma forma muito simples. Fale menos, mostre menos, gaste menos, trabalhe mais, invista mais, evolua mais. Parece uma frase simples, mas se alguém realmente viver dessa forma durante anos, é muito difícil essa pessoa não melhorar de vida. É muito difícil essa pessoa não construir patrimônio. É muito difícil essa pessoa não conquistar liberdade financeira em algum nível. Porque essa combinação de hábitos, mentalidade e comportamento é exatamente o que constrói riqueza de verdade. A maioria das pessoas vive ao contrário disso. Fala muito, mostra muito, gasta muito, trabalha pouco no que realmente importa, investe pouco e evolui pouco. E depois de alguns anos, a vida continua a mesma e a pessoa não entende por quê. Mas a vida financeira é uma consequência direta do comportamento. Dinheiro é comportamento. Riqueza é comportamento. Pobreza muitas vezes também é comportamento.
não é só sobre quanto entra, é sobre o que você faz com o que entra e sobre quem você se torna ao longo do caminho. Trabalhar em silêncio também tem uma coisa muito poderosa. Ele fortalece a sua identidade. Chega um momento em que você não está mais economizando porque precisa. Você está economizando porque virou o tipo de pessoa que investe. Você não está mais estudando porque alguém mandou. Você está estudando porque virou o tipo de pessoa que aprende. Você não está mais vivendo abaixo do padrão porque é obrigado. Você está vivendo abaixo do padrão porque virou o tipo de pessoa que pensa no longo prazo. E quando isso vira parte de quem você é, o jogo muda completamente. Porque agora não é mais esforço, é identidade. E quando a identidade muda, a vida muda junto. Porque uma pessoa disciplinada toma decisões diferentes. Uma pessoa com mentalidade de investimento toma decisões diferentes. Uma pessoa que pensa em liberdade financeira toma decisões diferentes. Uma pessoa que não precisa provar nada para ninguém toma decisões diferentes. E são essas decisões diferentes, repetidas durante muito tempo, que colocam uma pessoa em um lugar onde pouca gente consegue chegar. E talvez a imagem mais forte para resumir tudo isso seja a seguinte: existem duas formas de viver. A primeira é viver uma vida barulhenta, onde todo mundo vê o que você compra, onde todo mundo vê o que você mostra, onde todo mundo acha que você está bem, mas por dentro existe pressão, existe dívida, existe preocupação, existe dependência do próximo salário. A segunda forma é viver uma vida silenciosa, onde talvez ninguém ache que você está rico, onde talvez ninguém veja nada de extraordinário, mas por dentro existe patrimônio, existe investimento, existe tranquilidade, existe paz financeira. No começo, a vida barulhenta parece melhor, parece mais divertida, parece mais bonita, parece mais admirada. Mas com o tempo, a vida silenciosa começa a mostrar resultado. E quando o resultado aparece, ele aparece de uma forma que não depende de aplauso, não depende de opinião, não depende de ninguém. Ele aparece na forma de liberdade, de escolha, de tranquilidade, de poder viver a vida sem ser controlado pelo dinheiro. Se você chegou até aqui, talvez você já esteja entendendo que trabalhar em silêncio não é sobre esconder, não é sobre se isolar, não é sobre viver uma vida sem aproveitar nada. É sobre construir primeiro e mostrar depois. É sobre plantar primeiro e colher depois. É sobre virar o tipo de pessoa que controla o dinheiro, e não o tipo de pessoa que é controlada por ele. E se você quiser transformar tudo isso que a gente falou em uma frase para levar para a sua vida, uma frase que resume mentalidade, disciplina, dinheiro, liberdade financeira e estoicismo ao mesmo tempo, talvez essa seja a frase: faça barulho só quando o resultado chegar. E se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui embaixo uma palavra simples, só para marcar esse momento na sua mente e assumir esse compromisso com você mesmo: silêncio. Porque às vezes a decisão que muda a sua vida não é algo que todo mundo precisa ver. É algo que só você precisa decidir. E essa decisão começa quando você entende que riqueza, liberdade financeira e uma vida tranquila quase sempre são construídas longe do barulho, longe da pressa e longe da necessidade de provar alguma coisa para alguém. E é exatamente aqui que muita gente começa a perceber que o jogo do dinheiro não é vencido por quem aparece mais, mas por quem resiste mais tempo, por quem mantém a disciplina por mais tempo e por quem entende que o verdadeiro crescimento quase sempre acontece quando ninguém está olhando. E quando você entende isso de verdade, você começa a jogar o jogo de uma forma completamente diferente. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque quem chega até o final de um vídeo como esse, normalmente não está só passando tempo, está procurando alguma coisa. Está procurando mudar de vida, está procurando ter mais dinheiro, está procurando ter mais liberdade financeira, está procurando ter uma mentalidade mais forte, mais disciplina, mais controle sobre a própria vida. E a verdade é que o que separa as pessoas que mudam de vida das pessoas que continuam na mesma não é informação, é decisão. Informação muita gente tem, vídeo muita gente assiste, mas decisão pouca gente toma. Então deixa eu te fazer um convite, mas não é um convite para mim, é um convite para você mesmo.
Se essa mensagem falou com você em algum momento, se você sentiu que precisava ouvir isso, se você percebeu que está na hora de parar de falar e começar a fazer, então se inscreve agora no canal. Porque esse canal é para pessoas que querem construir riqueza de verdade, que querem mudar a mentalidade, que querem entender dinheiro, estoicismo, disciplina, liberdade financeira e como construir uma vida em que o dinheiro não manda mais em você. Se você quer essa vida, esse canal é para você. E eu quero que você comente uma frase aqui embaixo. Não é qualquer comentário, é uma frase para marcar uma decisão. Comenta assim: vou trabalhar em silêncio. Quando você escreve isso, você não está comentando para mim, você está assumindo um compromisso com você mesmo. E daqui a um tempo, quando você voltar nesse vídeo, você vai lembrar do dia em que decidiu mudar sua mentalidade. E se esse vídeo te fez refletir, te fez pensar diferente, te fez enxergar o dinheiro, a riqueza e a liberdade financeira de outra forma, então deixa o like nesse vídeo. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas. E pode ter muita gente que está perdida, endividada, sem direção, precisando ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. E agora, eu recomendo que você assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Porque esse vídeo vai complementar exatamente essa mentalidade que a gente começou a construir aqui hoje. Se você quer aprender a controlar o dinheiro, a mente e a sua vida, esse próximo vídeo é o próximo passo.